Oi, gente, mais uma coluna do Garrone. Não vou enrolar nessa abertura, não, porque tá super tarde. Eu me enrolei com uns trabalhos aí, então tá super tarde. Tão tarde que tá quase cedo. Até o cachorro já foi dormir. Então vamos começar? Amazônia. Tá todo mundo falando do assunto. Mas quem tem razão? De uma hora para outra, o brasileiro virou especialista no assunto. Vide a menina no Instagram que fez uma homenagem para chamar a atenção para as queimadas e botou ali uma girafa e um coelhinho na Amazônia. Bem, nessa coluna aqui eu falo de assuntos internacionais. Eu vou tentar dar um enfoque diferente. Muita gente falando do acordo entre União Europeia e Mercosul. Será que ele está mesmo ameaçado? Você viu que o Mani está com uma cobertura bastante extensa sobre esse assunto, está em vários programas. Nessa coluna eu vou abordar um assunto mais específico, o bendito acordo entre Mercosul e União Europeia. Na verdade, o acordo nem existe ainda. Se você for lá no site do Itamaraty, tem informações sobre o acordo. E lá embaixo, numa nota de rodapé, diz, abre aspas, os textos só serão definitivos quando o acordo for assinado. Então teve aquela festa toda do governo brasileiro depois desse acordo, mas no fim é só o começo. O acordo, por enquanto, não vale nada. Outro acordo que daria para dar uma aprofundada, mas eu não vou ter tempo aqui, é o Acordo do Clima de Paris. Eu fiz um vídeo lá na Antártica, vou deixar o link aqui na descrição, fazendo um jabazinho, um alto jabá aqui, em que eu falo do Acordo do Clima de Paris, acordo que já foi ratificado por 185 países, inclusive o Brasil. Link na descrição com mais informações. Eu vou focar então no Acordo União Europeia-Mercosul. Vocês viram o presidente da França, Emmanuel Macron, tentando melar essa negociação que vem desde 1900 Fernando Henrique Cardoso. Ele postou isso aí, uma foto antiga, não era uma foto atual, mandou em francês e também em inglês, ou seja, jogando para o público interno e para o público internacional, e botou uma expressão que não pegou muito bem, falou em nossa casa está pegando fogo. Nossa casa, qual cara pálida? Se bem que cara pálida não é o jeito melhor para descrever o Macron, porque ele também adora um bronzeamento artificial. Bem, há quem diga que ele estava falando da Guiana Francesa, que tem um pouquinho de Amazônia, mas de qualquer forma pegou muito mal. Fato é que o presidente Macron está com uma popularidade muito baixa internamente, e dizer que vai salvar as árvores ajuda a dar uma turbinada na popularidade dele. Ok, o presidente Macron pode estar aí destilando suas terceiras intenções, mas as declarações do presidente Bolsonaro negando informações científicas, essa postura dele, digamos, pouco amigável com os indígenas, e esses ataques verbais à Europa, tudo isso não contribui. Tem um meme que está circulando aí que dá uma ideia mais ou menos de como os europeus avaliam a situação no Brasil. Essa foi a imagem que ficou. Mas assim, mesmo que o presidente Bolsonaro tenha as melhores das intenções, como ele diz, houve com certeza um erro de cálculo aí. No jargão das relações internacionais, a gente chama isso de misperception. Porque, no fim das contas, ele teve que recuar e deu uma amenizada no tom. Vamos atuar fortemente para controlar os incêndios na Amazônia. Isso depois dele dizer que não ia dar dinheiro nenhum e culpar as ONGs pelas queimadas. Bem, o presidente podia ter feito essas declarações no dia 1 da crise, e não daria motivo para Macron e companhia. Outro erro de percepção do presidente, todo mundo deve conhecer a principal ativista do momento, que é a sueca Greta Thunberg, de 15 anos, que ficou conhecida por protestar em frente ao parlamento, porque ela acredita que se nada for feito até agora, não vai ter mundo para quando ela for adulta. O mundo está amando ela é o crush da imprensa, já foi o cargo da Malala, hoje é da Greta Thunberg. E depois dessa confusão toda, o Bolsonaro virou uma espécie de anti-Greta. Se a vida fosse um desenho animado, a Greta seria a heroína e caberia ao Bolsonaro o papel de vilão. Bem, o Macron insistiu na ideia, não ficou só no Twitter, levou para o G7. Ele tentou apoio de outros países, não conseguiu. Numa coletiva de imprensa, um repórter perguntou sobre a possível internacionalização da Amazônia. E o Macron veio com uma resposta que pegou muito mal, especialmente aqui no Brasil. Ele falou, no caso de um país soberano, tomar medidas que se oponham ao interesse do planeta, a internacionalização da Amazônia seria, digamos, cogitável. Se ele respondeu isso, quer dizer que ele não é completamente contra. Dá para fazer um paralelo com tortura, né? Se você pergunta para alguém se você é a favor da tortura, se a pessoa disser, mas já quer dizer que ela tolera a tortura em algum momento. A resposta tem que ser prontamente não. Portanto, a declaração do presidente Macron é grave.
Mas o que ganhou mais destaque foi uma notícia vinda do Facebookistão. Um seguidor do presidente Bolsonaro lançou lá um meme em que dizia que entendia por que o Macron perseguia o Bolsonaro. Na imagem, a foto do Macron e da mulher dele, do Bolsonaro e da mulher dele. O Bolsonaro comentou e escreveu: "Não humilha, cara". A nossa Marilis Pereira Jorge falou desse comentário do presidente Bolsonaro na última coluna dela, vale assistir. Para mim, o limite do humor é a graça. E eu acho que eu não entendi a piada. O engraçado aqui é dizer que a mulher do Bolsonaro é mais jovem, é isso? Mulher mais jovem é bonita, mulher mais velha é feia? Aí eu lembrei de uma entrevista que a Brigitte Macron, primeira dama da França, deu à revista Elle. Perguntaram sobre essa questão da diferença de idade. Aí ela falou assim: nós tomamos café, eu sento com as minhas rugas e ele senta com toda a sua juventude na minha frente e é isso aí. Ou seja, a questão está mais que resolvida. Lembrei também de uma entrevista do Macron a uma rádio francesa em que perguntaram sobre a relação dele com a mulher, ainda na campanha, quando isso ainda era um assunto, e ele respondeu assim quase poeticamente, falou que a Brigitte era o equilíbrio dele. Que mulher não gostaria de ouvir isso? Você é meu equilíbrio. Aí eu lembrei de duas francesas, Catherine Deneuve, Juliette Binoche. Duas mulheres lindas, gigantes, mas que ficam ainda mais bonitas por causa da inteligência, pelo que elas pensam e pela autonomia delas. Ou seja, o conceito de beleza do francês é muito mais sofisticado e vai muito além da data de nascimento. O presidente Bolsonaro foi provocado numa daquelas coletivas que ele faz ali na entrada ou na saída do Palácio do Alvorada, e ele disse, abre aspas, "Não queiram levar para esse lado, que a questão pessoal e familiar eu não me meto". Ele falar que não se mete na questão pessoal e familiar é muito curioso, porque ele justamente se meteu nisso. Ele disse, falei pro cara não entrar nessa. Vamos lembrar o comentário do Bolsonaro, em que ele diz não humilha, cara? Faltou aí uma vírgula para separar o vocativo, mas deixa quieto. E tem esses 7 Ks. No mundo que eu vivo, kkk é risada, é brincadeira. Mas talvez o presidente estaria fazendo uma apologia ao potássio, não sei. Os jornalistas insistiram nessa questão e o Bolsonaro acabou fugindo da entrevista, interrompeu e foi embora. O presidente Bolsonaro tenta com frequência ditar quais devem ser as perguntas dos jornalistas, o que não costuma acontecer em países democráticos. Então, um tema importantíssimo como a proteção da Amazônia ficou reduzido a essa de sua mulher é velha, a minha é jovem. Dá uma certa preguiça. Mas sabe quem está comigo? Olha só. Pardon, presidente Macron. Bem, o que isso tem a ver? Nada. Era a chance de eu encaixar a Gretchen numa coluna minha que fala sempre de assuntos internacionais. Eu fiz questão de botar ela aqui. Mas vamos lá. Para terminar, o presidente Macron ofereceu uma ajuda de 20 milhões de dólares do G7 para o combate ao fogo. O Palácio do Planalto rejeitou esse dinheiro. Depois, no dia seguinte, o presidente voltou atrás e disse que até aceitaria o dinheiro. Mas o presidente Macron teria que se desculpar por ter chamado o presidente Bolsonaro de mentiroso e teria que desistir da ideia de internacionalização da Amazônia. No fim, 2 conclusões. O presidente Bolsonaro está cada vez mais convencido que os estrangeiros querem, de alguma forma, violar a soberania brasileira quando o assunto é a Amazônia. A declaração do presidente Macron sobre internacionalização da Amazônia ajuda a corroborar essa ideia do presidente brasileiro. E o presidente Macron está convencido de que o presidente Bolsonaro é o vilão do meio ambiente e a postura do presidente ao negar essa ajuda estrangeira e aquele papelão de ofender a primeira-dama da França contribuem para o argumento do presidente Macron. Mas adivinha, das 2 narrativas, qual que vai colar no exterior? A versão do Bolsonaro ou a versão do Macron? Tem um conceito de relações internacionais muito usado que é razão de Estado. Não importa o que a pessoa do presidente pensa, se ele acha o bronzeado do presidente Macron cafona, se ele acha a primeira-dama velha ou se ele está magoado por ter sido chamado de mentiroso. O orgulho não conta como critério numa decisão de Estado, ou pelo menos não deveria contar. Mas vamos pensar, quem tem mais a perder? O presidente Macron está com uma popularidade super baixa. A rejeição dele, segundo algumas pesquisas, chega até 70%. Mas o que ele tem a perder? Popularidade, talvez perca o governo, mas a imagem do país, a imagem da França, dificilmente vai ser abalada por essas acusações do Macron
contra o governo brasileiro. O presidente Bolsonaro podia estar gozando do status do presidente do Chile, Sebastián Piñera, que estava lá na reunião do G7, deu coletiva ao lado do presidente Macron e desfilou ao lado das principais lideranças mundiais. Mas o presidente Bolsonaro acaba sendo comparado a líderes exóticos, como o das Filipinas, o Rodrigo Duterte. Dá uma pesquisada, Rodrigo Duterte, para ver as declarações dele. Acontece que no mundo as pessoas não têm muita informação profunda sobre os países. Fica só na capa mesmo, na casca. E nesse sentido, o Brasil está sendo visto dessa maneira exótica. E quem a imprensa internacional ouve para poder ter uma noção do que está acontecendo na Amazônia? Os embaixadores brasileiros em seus respectivos países? Não, eles acabam ouvindo acadêmicos e também representantes de organizações não governamentais, que tratam o presidente Bolsonaro como alguém xenófobo e cruel com os índios. Não tem argumento do governo que consiga, neste momento, reverter essa imagem internacional. Ok, além da imagem, o que pode acontecer com o Brasil? Eu fui dar uma olhada no acordo União Europeia-Mercosul, acordo que não é válido ainda, que o Macron tanto tenta minar. Eu botei o link aí na descrição e eu fui me debruçar sobre o acordo. Entre os compromissos, se esforçar para melhorar as leis e políticas para garantir níveis altos de proteção ao meio ambiente. Outro compromisso, não enfraquecer o nível de proteção das leis ambientais com a intenção de encorajar o comércio e o investimento. Ou seja, não pode aliviar nas leis ambientais em nome do crescimento econômico. Fala ainda em respeito a acordos já assinados sobre meio ambiente e cita nominalmente o Acordo de Paris, que, vale lembrar, foi ratificado pelo Brasil. E se a Europa entender que o Brasil não está cumprindo esse acordo, o que pode acontecer? Existe algum risco de sanção contra o Brasil? O acordo pode ir por água abaixo? Sobre esse assunto, eu conversei com uma cientista política, professora de Relações Internacionais da PUC-Rio. A gente estudou junto na época da faculdade, além de jornalismo, eu fiz também Relações Internacionais. Então foi uma entrevista assim com cara de reencontro, olha só. Maura, em quanto tempo? Você deu certo, eu virei jornalista. E você entende desse assunto. Eu estou com umas dúvidas técnicas. No Acordo de Paris, primeiro, quais são as obrigações que o Brasil tem que estão lá nesse acordo e está, só lembrando, ratificado pelo Congresso brasileiro? Todo país membro ele entregou suas metas, o Brasil também entregou em 2015. Ele entregou também uma série de medidas de redução de emissões em relação à floresta, por exemplo, combate ao desmatamento está parte disso, assim como restauração florestal, reflorestamento, etc. Tá, agora vamos falar especificamente do acordo, desse pré-acordo União Europeia-Mercosul. Tá. Lembrando que o Acordo de Paris, ele é citado no acordo do Mercosul, né? Então ele reforça o compromisso com esse tema. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vi a palavra meio ambiente nesse acordo, que na minha cabeça era só um acordo comercial. Tem um capítulo inteiro, né, chamado Comércio e Desenvolvimento Sustentável. Se você pega os outros tratados de livre comércio que a União Europeia assinou com o Chile, com o México, sempre tem um capítulo de desenvolvimento sustentável. Acho que a novidade é isso que você colocou, que eles incluem o Acordo de Paris como não é bem uma cláusula obrigatória, mas ele é recomendatório de que sim, uma possível saída desse compromisso internacional, ele pode sim gerar alguma questão aí em relação às próprias tratativas do acordo. Pode sim surgir um constrangimento internacional, o governo Bolsonaro continuando com essas medidas, continuando não mostrando serviço em relação a essas questões e se continuar com a ameaça da saída do Acordo de Paris, pode sim ter um benefício nesse momento de não ter o Acordo União Europeia-Mercosul, caso aumente essa pressão desses países europeus. Vale lembrar que o governo Bolsonaro ameaçou sair do Acordo de Paris, depois deixou claro que não ia sair, mas apesar de alguns princípios do Acordo de Paris serem questionados por integrantes do seu governo. O Brasil ratificou esse acordo e ainda há pessoas do governo que não acreditam no conceito de mudanças climáticas, o que talvez passe uma mensagem um pouco contraditória para o exterior. Sim, sim. Então, você citou aí a palavra constrangimento. Eu queria saber se uma possível violação do Acordo de Paris, uma possível violação do possível acordo Mercosul-União Europeia, se uma punição iria além do constrangimento. Ela é mais recomendatória. Toda essa questão de boicote internacional que está sendo discutido, não do ponto de vista formal, mas do ponto de vista dos consumidores, das redes sociais, vários países podem usar isso de forma indireta, exatamente para criar problemas para o Brasil. Falou de Amazônia, o consumidor europeu fica preocupado, né?
Exatamente. Então, acho que tem vários pontos de preocupação aí. E vale lembrar uma coisa muito importante. O Acordo União Europeia-Mercosul, na parte de bens, ele inclui produtos agrícolas e produtos de pecuária, especialmente a carne, né? Então, isso que você falou. Consumidores europeus, de certa forma, eles podem criar questões aí em relação ao consumo desses produtos. E eu queria que você comentasse as intenções por trás dessas palavras, desses discursos e até ataques de governos europeus ao governo brasileiro. Que intenções seriam essas? Há uma preocupação ambiental, mas fica bastante claro que não é só essa preocupação ambiental. Você tem, assim, uma aproximação do governo Bolsonaro com os Estados Unidos. É um ponto que eu acho que é importante destacar, né? Um outro ponto, a União Europeia, ela trata realmente as questões ambientais, né, pelo menos do ponto de vista do discurso, você tem uma fala muito específica. A cooperação da União Europeia, a cooperação internacional, ela traz muito recurso para o Brasil, canaliza muito para essa área ambiental. No cenário interno, eu acho que a gente tem dois elementos que eu poderia destacar. Por um lado, você tem os produtores agrícolas da União Europeia, que fazem também muita pressão, mas, por outro lado, acho que está explodindo na Europa toda a questão climática, né? Acho que tem muitos jovens indo para a rua, trazendo esse tema, pautando o governo. E politizar a Amazônia parece que é uma política ambidestra, né? Esquerda ou direita, todo mundo gosta de usar a Amazônia para fazer política, né? E eu acho que também, ao mesmo tempo, é um ponto positivo, porque você pode ver uma unidade na discussão, né? Porque todo mundo quer preservar, ou pelo menos a maioria. A Amazônia não precisa explicar para ninguém. Falou Amazônia, todo mundo entendeu. Né? Todo mundo entende, exatamente. Mas eu acho assim que a preocupação com a queimada não é uma preocupação só desse ano. Esse ano, obviamente, você tem um processo grave de desmatamento, então possivelmente essas queimadas vão até outubro em várias cidades, isso que é muito grave, né? Se você não tem efetivamente uma política agora para frear, a gente vai ter um problema sério até outubro, que é quando as chuvas começam a cair. Uma coisa que é importante, queimada na Amazônia é ilegal, não é porque igual aqui no Cerrado, aqui na Mata Atlântica, que você tem um tempo mais seco e por causa disso o mato começa a pegar fogo. Lá é tempo úmido, né? O clima é úmido. Então queimada, ela surge de maneira ilegal, então tem que investigar. Boa, boa. Então, pelo que eu vi, não vai ser nossa última conversa sobre a Amazônia. Tomara. Mauri, muito obrigado por esse reencontro. Eu que agradeço. Depois de quantos anos, melhor não dizer, que senão te revela um pouco a idade. Mas muito obrigado por compartilhar comigo e com quem assiste aqui o My News todo o seu conhecimento. Valeu, obrigado mesmo. Tá, muito obrigada. Um abraço. Tchau, Mauri. Tchau, tchau. No fim das contas, se o Brasil descumprir o Acordo de Paris, vai pegar super mal no cenário internacional e pode haver alguns reveses econômicos. No caso do Acordo União Europeia-Mercosul, o acordo corre o risco de nem existir de fato. Então, o que vai acontecer? Eu não arrisco dizer, porque assim, tem que ser cauteloso. Não dá para cair numa visão simplista. A Amazônia é um assunto complexo, porque envolve meio ambiente, biodiversidade, agropecuária, o regime de chuvas, soberania, tem a questão da mineração, tem desenvolvimento sustentável e também os acordos do clima internacionais. O assunto é tão complexo que, se bobear, é capaz de aquela tal mamadeira, que há quem diga que decidiu a última eleição, esteja perdida ali em algum igarapé, algum afluente do Rio Amazonas, uma tribo, e a gente nem sabe, pelo menos por enquanto. O Brasil não é para principiantes, a Amazônia muito menos. Então agora eu vou ler os comentários da semana passada. Fazia um tempo que eu não vi os seus vídeos, mas reparei que você está divagando muito menos, tá de parabéns. Mas eu ri de você divagando falando de pessoas com 70 e poucos anos que são divagadoras tradicionais. Vou tentar não divagar, é porque eu penso muitas coisas. João Estebanês. Segundo Garrone, se alguém tiver um amigo negro, pode fazer comentários raciais inaceitável. Gente, em que momento eu passei essa ideia de que eu era racista? Porque assim, além de não ser racista, eu tendo a concordar com aquela ideia da Angela Davis, aquela ativista americana dos negros e das mulheres, que ela diz que numa sociedade racista não basta não ser racista, tem que ser antirracista. No caso brasileiro, a questão do racismo é até mais ampla, porque na lei contra racismo foi ampliado o conceito para preconceitos, além de cor e raça, também religião e procedência nacional, ou seja, xenofobia. E teve mais recente a decisão do STF que ampliou ainda mais esse conceito, incluindo aí o preconceito contra orientação sexual e também identidade de gênero, homofobia e transfobia. Eu concordo com tudo isso. Então, se por acaso eu parecer racista,
me diz, porque é uma coisa que eu luto, vai ser uma decepção com a minha pessoa eu ter sido racista em algum comentário. Carla Lira, qual livro do Nelson Rodrigues você recomenda? Eu citei o Nelson Rodrigues na última coluna, né? Livro do Nelson Rodrigues, acho que Beijo no Asfalto. Beijo no Asfalto, porque tem um pouco a ver com o momento que a gente vive, né? Porque tem fake news, tem morte, tem preconceito, tem amor e tem um final surpreendente. Eu não vou dar spoiler, não, mas fica atenta ao personagem do mordomo. Eu aposto que vai ter gente falando que eu dei spoiler do livro. Só que o Nelson Rodrigues, como retrata muito bem a classe média, dificilmente vai ter um mordomo nos livros dele. Última pergunta, vamos lá. Gabriel Isidio, onde compro esses seus óculos? Não vou dizer a marca, fazer um jabazão aqui. Bem, essa foi a coluna de hoje, falando da Amazônia, espero que vocês tenham gostado. Eu recebi críticas, assim, pesadas no vídeo passado, onde eu falei do Trump. Já esperava. Mas o curioso é que as pessoas que fazem as críticas pesadas mesmo não se identificam. Esse anonimato é muito confortável, eu não tô aqui no anonimato, tem meu nome, tem minha cara, então não tenho medo de crítica, assim, eu posso voltar atrás, mas assim, com argumento. Eu espero você na próxima semana. Obviamente, eu sei que você vai voltar, então tchau, até a próxima. Amazônia, insônia do mundo. Amazônia, insônia do mundo.